Eu queria trazer uma reflexão aqui para o canal, algo muito relevante para mim nos últimos dias e eu acredito que para essa geração, eu vou colocar a minha geração também, vou incluir ela também nessa equação, né? Que nessa amostragem aqui no caso, que seria a geração ali perto dos 30 e a geração que tá dos 15 até os 25, enfim, vamos colocar ali dos 15 até os 30 anos, tá? Que aí vai englobar pelo menos duas gerações. Mas eu acredito que essa geração, essas últimas duas gerações, elas se perguntam muito sobre as coisas. Por que que a gente vê tanta coisa não dando certo, não fluindo, não prosperando, pessoas não tendo uma carreira tão mais próspera, uma carreira melhor, uma vida melhor? Eu acredito que é porque a gente se dedica muito, infelizmente, a perguntar o tempo inteiro e a problematizar o tempo inteiro por que o jogo é desse jeito. A gente remove a simplicidade de alguns processos para ficar se perguntando, para ficar problematizando, para, sei lá, ter uma opinião sobre tudo e ao mesmo tempo a gente não tem um posicionamento sobre nada. Opinião sobre tudo não necessariamente é você ser uma pessoa posicionada sobre as coisas. É só uma opinião. Opinião não necessariamente vai desembocar num agir, numa atitude. É uma opinião. E você precisa ter uma opinião, sempre, sobre as coisas. Mas nem sempre você precisa ter uma opinião sobre tudo, sobretudo, principalmente sobre assuntos que você não domina, sabe? Você pode, sim, investigar. Se aquilo ali for de seu pleno interesse, for uma coisa que vai fazer muita diferença na sua vida, no seu dia a dia, eu entendo que você realmente tenha que se posicionar, que você realmente precise de uma opinião. Mas se não for o caso, não seja refém de uma opinião que não vai mudar a sua vida. É sempre uma opinião sobre contextos externos. Sempre uma opinião sobre a nova coleção de moda de algum lugar. Sempre uma opinião sobre um conflito geopolítico, enfim, em outras nações. É sempre uma opinião sobre o capitalismo tardio e o que o Jeff Bezos está fazendo com o dinheiro que sobrou. Ou com o dinheiro que ele não tem mais nem onde colocar, porque a Amazon faz muita grana. A gente não precisa ter uma opinião sobre isso. A gente está se questionando muito porque o jogo é desse jeito. Porque o homem ele tem que ser o provedor, porque que o homem tem que sempre ir atrás da mulher, porque a gente está se questionando sobre coisas que os nossos pais, os nossos avós, né, eu estou falando principalmente para os homens, não faziam. Eles não se questionavam assim sobre essas coisas triviais, porque para eles era meio que estabelecido como regra da vida que era o que precisava ser feito. Você correr atrás do seu trabalho, você correr atrás de quando você quer conquistar uma pessoa, você correr atrás dessa pessoa, dessa mulher. Eu não tô falando para você se humilhar e correr atrás, tá? Você tem que ter amor próprio, mas eu tô falando de você realmente desempenhar um papel do homem, cara, do homem na sociedade, da pessoa que realmente se posiciona para fazer isso, para fazer acontecer. O homem, ele é o cara que dá o jeito. Entendeu? O homem é um indivíduo que dá o jeito. E a gente tá perdendo essa, eu não vou dizer malícia, mas a gente tá perdendo esse feeling de ser esse cara que vai, que dá um jeito. A gente tá perdendo isso. Os homens dessa sociedade estão perdendo essa vertente, essa capacidade de dar um jeito. Isso é preocupante. Eu acho que isso já tem refletido muito no mercado de namoro aí, né? Como a gente tem visto. Muitas mulheres estão se queixando da ausência desse homem, que é o homem que toma decisões, que é o homem que sabe o que quer e sabe como quer. Essa é a questão. Como homem, né, a análise que eu faço hoje desse cenário é que a gente não só tem perdido os referenciais, mas como a gente não tem feito questão de estabelecer novos referenciais de masculinidade. Eu acredito que a gente está perdendo um referencial e perdendo a oportunidade de estabelecer um referencial coerente com o agir, com o proceder do homem. Tá? Então, para mim, né, voltando ao cerne aqui do vídeo, primeiro tópico lá, para mim a grande questão social que impacta negativamente
Toda a sociedade, e isso procede da ausência de posicionamento do homem, é justamente essa falsa habilidade social que a gente desenvolveu de se perguntar por que as coisas são exatamente como são. As coisas são assim porque são instituídas dessa forma. Se você se concentrasse mais em jogar o jogo como ele é, você teria mais recursos e mais prosperidade e talvez você sofresse menos, você pensasse menos, você demandasse menos empenho, menos esforço para entender alguns processos que são meramente humanos e que são extremamente necessários para a nossa vida. Você talvez não tivesse que sofrer tanto buscando a aprovação, a validação de outras pessoas sobre a sua vida, sobre as suas coisas e sobre como você tem que agir em determinadas situações. Eu acredito que a gente perdeu muito foco. E essas últimas 2 gerações, elas são as gerações que não estão perdidas, mas elas estão falhando nesse sentido. Elas estão cada vez mais se distanciando. Eu não vou falar do ideal, porque o ideal pode ser um conceito subjetivo, mas elas estão cada vez mais se distanciando de uma realidade onde a masculinidade ela era resolutiva e ela está sendo uma realidade especulativa, como se a gente sempre tivesse a necessidade de se questionar sobre coisas triviais que fazem o mundo funcionar e fizeram o mundo funcionar até hoje. E agora a gente está querendo desconstruir tanto alguns processos que acaba que esse daí é mais um que a gente está esse processo da masculinidade e a gente parece que a gente está perdendo essa guerra. Parece que a gente está sem função nessa guerra. E a gente está deixando a sociedade, com a sua mania de desconstrução, ditar o ritmo, a sua disfunção, né? Ditar o ritmo disso. Como se a gente não tivesse mais a possibilidade de se impor, de se posicionar e de mudar essa realidade, de parar de se perguntar o tempo inteiro. A gente precisa, às vezes, ser mais ativo, resolutivo e menos questionador. Se você tiver de questionar alguma coisa, questione coisas da sua vida. Não questione coisas do externo. Não questione coisas institucionais, assim, basicamente porque a sociedade é assim. Não precisa fazer isso. Você tem que questionar coisas da sua vida. Você não precisa ter uma opinião sobre o capitalismo tardio. Você não precisa ter uma opinião sobre o conflito geopolítico na Ucrânia e na Rússia. Você precisa ter uma posição sobre sua vida. O que é que eu posso fazer dentro de um ano ou menos, sei lá, 6 meses, para poder ter uma mudança de vida substancial? Quais hábitos eu tenho que implementar para isso? Quais hábitos eu tenho que implementar para ser um homem que resolve? Sabe? Quais hábitos eu tenho que implementar para ser um homem que realmente faz as coisas funcionarem, deixo tudo funcional e sou um cara interessante para mim mesmo. Porque eu sei que a hora que eu entrar em qualquer situação, eu vou resolver. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e essa é a capacidade. A capacidade de resolver as coisas surge daí. A capacidade de ser um homem dentro dessa geração e estabelecer uma nova influência é a partir disso. É você realmente perguntar e ter uma opinião, e aprender a formar uma opinião sobre a sua própria vida, antes de tentar ter uma opinião sobre o ambiente externo, sabe? Sobre essas outras coisas. Porque quanto mais você tem uma opinião, ou procura ter uma visão sobre coisas externas, mais você vai colocar nelas a culpa de coisas que é do interno, que é da sua responsabilidade, que você não faz. Ah, mas a economia tá assim. Ah, mas é o capitalismo. Gente, quanto mais você tiver uma opinião, ou a necessidade de formar uma opinião sobre esses assuntos que não vão mudar a sua vida em alguns meses, cara, menos você vai conseguir mudar a sua vida, menos você vai conseguir desenvolver um foco o suficiente para poder sair da zona de conforto, para poder mudar o seu meio ambiente. Essa é a mensagem. Então, como homens, a nossa maior falha hoje é essa. A maior falha que temos é essa inabilidade, disfarçada de habilidade social, que é se questionar o tempo inteiro, ao invés de fazer o jogo, ser o jogo, ao invés de jogar as regras do jogo e ganhar, sabe? A gente precisa ganhar um pouco. A gente não precisa se perguntar e ter razão. A gente precisa abrir mão da razão às vezes, do que é racional. Eu concordo que faz sentido a gente se perguntar sobre algumas coisas, mas a gente precisa abrir mão disso às vezes para poder ganhar o jogo. Então vamos ser mais resolutivo, mais prático, mais decisivo e parar de perguntar coisas
e deixar para perguntar essas coisas quando a gente já tiver algum nível de prosperidade, alguma coisa já mais estabelecida na vida.